Oi, pessoal, tudo bem? Vamos estudar redação? Então, nessa semana a gente vai falar sobre um tema bem gostoso assim de pensar, de refletir sobre, que está relacionado com a tecnologia. E para vermos esse tema, vou compartilhar aqui a minha tela. Então, o assunto sobre o qual vocês vão escrever nessa semana é Desafio da manutenção da liberdade em meio ao avanço tecnológico. Então, quando eu falo em manutenção, isso pressupõe que exista liberdade. Nós temos, dentro dos direitos humanos, uma garantia legal universal de liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. E essas liberdades, elas são corroboradas pelas constituições de diferentes países, países democráticos. Então, dentro de uma democracia, se prima pela liberdade individual. Então, para a gente entender a primeira parte do tema. Em meio ao avanço tecnológico, de qual avanço tecnológico estamos falando aqui? Estamos falando da inteligência artificial, da Big Data, né, de todos os dados que estão sendo processados e vinculados a algoritmos e que produzem sentido e que são usados de diferentes formas, a gente vai ver ao longo da aula. Então, dessas tecnologias que estamos nos referindo. Então, quando eu relaciono desafio de manutenção da liberdade em meio a avanços tecnológicos, isso também tem um subentendido que eu preciso interpretar, que esses avanços, de alguma forma, eles comprometem a liberdade, eles dificultam que o sujeito tenha essas liberdades das quais falamos, certo? Então, isso para compreender o tema. E para ir um pouquinho mais além, nós temos duas perguntas que vão nortear o nosso pensamento. A primeira pergunta é: por que a tecnologia diminui a nossa liberdade? Então, nós temos alguns pontos para pensar aqui. Agora tem se falado muito sobre inteligência artificial. No ano passado, eu cheguei a gravar uma aula apenas sobre a inteligência artificial. E nós já temos recursos incríveis que estão sendo testados. Por exemplo, a inteligência artificial ela pode criar imagens, ela pode criar desenhos, ela pode criar vídeos, até celebridades, influencers que não existem, são pessoas criadas pela inteligência artificial, com vídeos, com situações, com fotografias, com uma personalidade, baseada naquilo que as pessoas desejam ver. Então, esse uso da inteligência artificial, a gente já pode relacionar à perda da liberdade de expressão, porque se nós ficarmos extremamente dependentes desse tipo de recurso, nós vamos perder a nossa capacidade de expressar a nossa subjetividade por meio de imagens, de narrativas, de poemas. Uma forma de arte muito consagrada até então é o cinema, né? Toda uma indústria cinematográfica exuberante, caríssima, com altos investimentos e com influência todos esses anos, desde os irmãos Lumière, quando se iniciou o cinema, pode se perder com a inteligência artificial, porque com o tempo, com essa nova tecnologia, aprendendo sobre os nossos gostos, a nossa cultura e tendo a capacidade de criar as narrativas, daqui a um pouco não vai haver a necessidade de existir um diretor, de existirem atores, muito da criatividade humana dessa expressão vai se perder com o uso dessa tecnologia. Então, essa é uma visão, né, de como perder a liberdade por meio dos novos recursos tecnológicos. Um segundo ponto é a nossa liberdade de ir e vir, né? Em anonimato, de forma espontânea. Hoje nós temos como rastrear o tempo inteiro onde as pessoas estão, né? Se elas têm um celular ou qualquer outro artefato ligado à internet, a gente consegue rastrear a posição e onde as pessoas estão. Isso antes do smartphone não era possível, nós não tínhamos também tantas câmeras pela cidade com reconhecimento facial e conseguindo observar o que os indivíduos fazem o tempo todo. Então, aqui também se perde
da liberdade de ir e vir com espontaneidade e anonimamente. Outra questão que a gente pode pensar aqui dentro desse tema são os algoritmos. Os algoritmos dentro da internet, eles acabam rastreando o nosso comportamento, os nossos desejos e nossas emoções, e dessa forma eles influenciam o nosso comportamento de consumo. Então, já não é tão livre, as escolhas já não são tão livres assim. As escolhas são baseadas numa ampla e profunda influência dos algoritmos que nos envolvem por meio das redes sociais e das diferentes, tecnologias, dos diferentes mecanismos com os quais nós acessamos a internet. Então, esses são alguns exemplos de como a tecnologia pode diminuir a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. E a segunda pergunta é: como podemos diminuir o controle da tecnologia e as instituições que elas representam de moldarem o nosso comportamento? Então, já houve uma iniciativa que pode ser citada dentro dessa redação, que é a Lei Geral de Dados. Essa Lei Geral de Dados que faz com que toda vez que você entre num site, você tem que concordar, com os cookies que vão ali, de certa forma, avaliar o seu comportamento dentro da rede, te entregar conteúdo relacionado e as propagandas, tudo isso está sendo regulamentado. Então, uma forma é o avançar da legislação em torno de condicionar essas empresas, de condicionar essas tecnologias de modo que elas não nos causem mal, que elas não nos causem malefício e que elas não diminuam tanto a nossa liberdade ao ponto de não existir mais uma espontaneidade do ser humano, não existir mais uma subjetividade, não existir essa liberdade de pensamento, de reflexão, de expressão. E outra forma de diminuir o controle é a conscientização individual de qual período do dia você vai se dedicar ao uso das redes sociais, ao uso do telefone, do computador. Então, isso também parte pela escola, pela educação familiar. Isso também vai influenciar no uso que a gente faz e no quanto a nossa liberdade vai ser cerceada por essas novas tecnologias. Para abordar esse tema, eu trouxe aqui algumas referências que vocês podem utilizar. Primeira referência de repertório são os direitos humanos. Lembrar, os direitos humanos eles podem ser utilizados aqui para fazer a contextualização, a introdução desse texto, ou aparecer ali dentro do D1 ou do D2. Lembrando que os direitos humanos são aquelas garantias que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, dentro do contexto da ONU, da Organização das Nações Unidas, para garantir a dignidade humana, o básico para que os seres humanos pudessem conviver de uma maneira pacífica. E a liberdade é algo muitas vezes citado dentro desses direitos em diversos contextos. Aqui eu trouxe duas ideias referentes à liberdade que estão nesses direitos. Primeira, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Quando se criou esse artigo, se pensava em escravidão no sentido literal, das pessoas no trabalho análogo à escravidão, ou propriamente o trabalho escravo, sem remuneração, sem direitos. Mas quando nós temos o nosso comportamento, as nossas atitudes totalmente moldadas pelas tecnologias, não podemos também fazer uma analogia com um tipo de escravidão, não estamos vivendo aí uma escravidão do comportamento por meio da mobilização que a internet faz das vontades humanas. Temos, inclusive, o documentário O Dilema das Redes, no Netflix, que fala bastante sobre isso, sobre essa manipulação do algoritmo sobre o comportamento das pessoas. Então, nos tornamos escravos tecnológicos. O segundo artigo, o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz: todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Então, aqui nós temos duas liberdades que podem ser violadas pelas novas tecnologias. Essa palavra é boa para esse contexto, para esse tema. Violação, violadas. Primeiro é a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento e opinião.
Aqui a gente pode correlacionar com o fenômeno das bolhas virtuais. As bolhas nos apresentam sempre um reforço de uma visão ideológica e não permitem um contraponto e não ajudam no desenvolvimento da criticidade. Então, muitas vezes, o que se crê ser uma opinião pessoal é apenas um vislumbrar de uma ideia sobre uma determinada situação que é reforçada e alimentada por essa bolha virtual e cria uma ilusão de certeza, onde não existe o conhecimento necessário e profundo para se ter certeza de alguma coisa. Relacionado aqui também estão as fake news, tá? Também está todo o fenômeno do negacionismo, negacionismo científico baseado em fake news, também está aqui. Nessa falta de liberdade de pensamento, porque somos induzidos a concordar com determinadas visões, opiniões. E o segundo ponto é você ter o direito de não ser inquietado por suas opiniões, desde que elas não correspondam a crime, né? Não sejam, por exemplo, colocações racistas, colocações preconceituosas de várias formas que firam os próprios direitos humanos. E aqui nós podemos relacionar com outro fenômeno atual, que pode virar um argumento dentro da redação, que é o cancelamento nas redes sociais. Muitas pessoas usam desses softwares, desses aplicativos, dessas redes sociais como meio de sobrevivência, são novas profissões, né? A, a vida da pessoa gira em torno da produção de conteúdo, aquilo ali é o trabalho de muitas pessoas. E, às vezes, uma determinada opinião, ela é severamente punida com cancelamento. E esse cancelamento, então, ele acaba tirando esse direito de expressão das pessoas, claro, quando não envolve crime. Relembrando mais uma vez. Dentro dessas principais ideias que eu falei, conforme eu fui falando, você deve ter anotado itens, deve ter refletido mais sobre o assunto, visto os exemplos que eu fui dando. Agora eu vou falar alguns repertórios relacionados ao tema. Claro, sempre que o assunto é tecnologia, lembrem de do nosso papa da tecnologia, o filósofo que escreveu o livro Cybercultura. O nome desse filósofo é Pierre Levy. Ele escreveu muitos livros sobre a tecnologia, esse foi um dos primeiros livros relevantes, e o autor nada mais fez do que analisar o comportamento humano dentro dos ambientes virtuais, vendo todos os fenômenos que foram acontecendo desde que a internet se tornou uma realidade dentro dos lares, de forma mais maciça e mais universal. E algumas coisas ele percebeu, como, por exemplo, as pessoas dentro de um ambiente virtual, elas automaticamente vão se agrupar e criar as bolhas virtuais e vão se reforçando dentro de suas visões de mundo. Isso é um fenômeno que ele observou muito bem. Mas saindo dessa esfera filosófica que o livro Cybercultura pode ajudar no repertório dessa redação, nós temos aqui duas apostas literárias. O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e o 1984, de George Orwell. Esses dois livros, eles são excelentes opções de leitura. São livros profundos que nos levam à reflexão, são dois clássicos da literatura universal. Se você não tem tempo de ler neste momento, anote para ler no futuro. E, e até poder fazer essas leituras, procure conhecer mais sobre os livros, ler resenhas e anotar o conteúdo das obras. O Admirável Mundo Novo é um livro que foi escrito lá por 1930, mais ou menos, na Inglaterra, o autor, então, britânico, e é uma obra de ficção científica, porque na época ele pensou como seria o mundo em 2000 depois de Ford, Henry Ford, da criação do Fordismo. E nesse mundo do futuro, a tecnologia dominava todas as relações humanas e toda a existência humana. Inclusive, as pessoas eram feitas, criadas em laboratório e programadas para terem uma determinada atitude, uma determinada existência, vivendo dentro de castas bem rígidas e sem nenhum tipo de mobilidade social, e a tecnologia sempre permeando a vida das pessoas. Porque vejam que sacada interessante, o autor usa como marco temporal o Fordismo, porque é a partir da linha de montagem do Fordismo
que surge a produção de tecnologia, tecnologia que hoje influencia a nossa vida e que na obra é criado, então, essa distopia de tecnologia tirando totalmente a liberdade das pessoas. O segundo livro é o 1984, de George Orwell, também é uma distopia, também é uma história que foi escrita lá em 1900 e uns quebradinhos, e que fala do futuro. E nesse futuro existe uma ditadura, um estado totalitário, em que o ditador, o grande ditador, diferente dos ditadores que se conhecia ali no período entre guerras, como por exemplo, Mussolini, o Adolf Hitler, todos esses grandes ditadores que surgiram ali naquele período, Pinochet, etc. A diferença é que esse grande ditador do livro 1984, ele chega até as pessoas por meio de telas, ele controla o comportamento das pessoas por meio de telas. Claro que na época não existia o telefone celular e ele não, o autor não conseguiu vislumbrar que seria um aparelho tão pequeno assim a ficar acompanhando tudo que a gente fala e todo o nosso comportamento e regendo o nosso comportamento. Então ele imaginou que telas semelhantes à tela da televisão estariam presentes em todos os lugares de forma onipresente, essa é uma palavra boa para redação, onipresente, está em todos os lugares, observando, ouvindo tudo que as pessoas falam e julgando essas falas. E no momento em que um cidadão fizesse uma colocação que fosse contrária ao regime, que criticasse aquele regime totalitário de alguma forma, aquele cidadão era imediatamente levado para o ministério, era torturado, morria, desaparecia, como é comum dentro de um estado totalitário, dentro de uma ditadura. Então, novamente, aqui o exemplo da tecnologia tirando a liberdade das pessoas. Terceiro livro aqui de repertório, não é bem literatura, tá? É um livro do historiador Yuval Harari, que é aquele historiador israelense. É o livro 21 lições para o século XXI. Essa obra é excelente e maravilhosa. São capítulos que abordam temas super atuais, numa linguagem envolvente, legal de ler, gostoso de ler, com bastante exemplos. E um capítulo é destinado a abordar sobre a liberdade. E nesse capítulo, em subitens, ele questiona justamente a influência da tecnologia, do algoritmo. Ele fala de como essas tecnologias estão invadindo a nossa vida, estão conduzindo as nossas atitudes. Então, podemos citar 21 lições para o século XXI. Anote essa obra, procure ler, conhecer mais o autor. É um excelente livro para citar nas redações. De vocabulário, coloquei algumas palavras que surgiram principalmente durante a leitura desse capítulo de 21 lições para o século XXI, para vocês usarem no texto de vocês também. Consagrada, quer dizer, algo que já é confirmado que é positivo, que é bom, que é conhecido. Uma tecnologia já consagrada entre nós. Exemplo. A expressão é vital para substituir ou ir em espaços semelhantes a é imperioso, é necessário, é fundamental. Existe ampla evidência que, essa expressão, existe ampla evidência que, junto de um argumento, torna esse argumento mais forte, dá um peso ao argumento. Parece que tem uma comprovação realmente de que aquilo que está sendo dito no texto é verdade. Manter na penumbra. Penumbra é escuro, de maneira literal. Dentro de uma linguagem mais metafórica, criando um sentido diferente, a gente poderia criar frase como, por exemplo, o algoritmo na internet mantém na penumbra as empresas que controlam o comportamento e criam o marketing atual. Pernicioso significa ruim, danoso, tá? Pode substituir a palavra danoso. E a expressão foi o embrião de para expressar início, origem. A internet no computador pessoal foi o embrião de toda a revolução tecnológica atual que tira a liberdade do ser humano. Tá? Então, embrião como semente, início de alguma coisa. Acrescentem essas palavras na redação para aumentar a propriedade vocabular. E aí, claro, existem outras referências que talvez vocês já estejam lembrando. Tem o filme IA, Inteligência Artificial, do Steven Spielberg. Tem a série Black Mirror. Então, vocês vão escolher esses repertórios, montar um mapa conceitual, definindo o que vai servir de contexto,
qual que vai ser a tese A e B, quais os argumentos do D1, do D2, mapear todas essas informações, fazer o rascunho e passar a limpo. Também está seguindo para vocês uma redação aqui que eu escrevi no ano passado sobre automedicação, que é um tema que não caiu no Enem, então continua sendo uma possibilidade de tema a ser abordado neste ano no Enem, nos vestibulares. E de exercício é você fazer a leitura do texto, cada parte da redação apresenta uma cor diferente, cada cor representa um dos elementos que nós estudamos, e vocês vão criar o mapa conceitual dessa redação. Por exemplo, aqui o que está em lilás, aqui no início da redação, corresponde à contextualização. Daí você vai anotar lá, mapa conceitual, introdução, contextualização, citação da série O Império da Dor e a dependência por opioides. Pronto. Link. Para além da ficção, os acontecimentos narrados na série encontram eco na sociedade atual. Esse é o link. Apresentação do tema. A automedicação leva a inúmeros perigos. Tese. Tudo que está em verde. Item A. Implicações individuais. Item B. Implicações sociais da automedicação. Então, vocês vão fazer a interpretação desse texto e a construção de um mapa conceitual a partir dele. Esse é outro exercício para fazer de tema de casa, além da redação. Certo, pessoal? Então, esse é o tema da semana. Como nós vamos promover a manutenção da liberdade dentro de um contexto de avanço das tecnologias que tanto induzem o nosso comportamento e tanto influenciam a existência humana na atualidade. Esse é o tema que vocês irão escrever agora. Até mais!